Aí, Elaine, ok. Vamos lá. Boa noite de novo, gente. Eu vou dar seguimento, né, na leitura do capítulo 5 do livro Os Mensageiros, ouvindo instruções. É um capítulo bem denso, né? Quantas vezes a gente lê e relê, vem indagações, vem, né, reflexões que a gente faz a todo momento. E trata das instruções que o Telésforo está fazendo para os possíveis candidatos a mensageiros lá no Ministério da Comunicação, né? Então, ele é um ministério que mais exige dedicação, empenho, compromisso dos pretendentes. E só para a gente recapitular um pouquinho, ele coloca aqui, né, no parágrafo, nos parágrafos anteriores, que desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. E dentro dessas correntes, ele menciona as correntes religiosas, inclusive as correntes cristãs, né? Católicas, protestantes e as próprias espiritualistas. Tá? Então, dando essa recapitulada, eu vou iniciar a leitura no início do parágrafo de onde a gente parou na semana passada, tá? Pode passar, Rosa, por favor? No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno do nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Aí a gente parou daqui para frente. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa no mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Bom, pelo que eu entendi aqui, ele está fazendo uma reflexão, né, sobre a atuação da religião que vem de uma forma das religiões, né, como um todo, uma forma muito, digamos assim, específica, né, de pregação, promovendo um movimento, como é que eu vou falar? Estamos fazendo a obra individual e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana. Ou seja, o mundo é uma evolução, né? Tudo é evolução. Então, o crescimento do espírito também é evolutivo. E não com questões pontuais, a palavra que eu queria usar é essa. Com questões pontuais, como as religiões pregam. Então, eu pensei no seguinte exemplo: quando você julga, né, que pecou,
vai num padre, faz a confissão, ele te manda fazer umas orações lá e te absolve do seu pecado. Não é simples dessa forma, né? Então, é uma coisa muito mais intensa, muito mais reflexiva. E aí, você vai errar de novo e vai lá e vai ser perdoado de novo? Né? Eu entendi por esse lado, quando ele fala das questões das religiões. Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Pode falar, Rosa. Vamos destrinchar um pouquinho aqui, né? Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Quer dizer que não devemos desprezar nenhum tipo de religiosidade, de religião, né? Nós já temos consciência desse respeito, nós já trabalhamos muito isso em nós, e muitas vezes, lendo, a gente vê algumas pontuações de alguns autores, eu não vou saber falar assim especificamente, mas é entendido que cada um está na religião, na igreja, na crença que ele precisa estar, né? Muitas vezes a pessoa precisa de um de um referencial assim mais como se fosse uma criança, né? Tem que falar para ela às vezes tem que ter uma certa alegoria, né? Ah, tem que falar no Satanás, tem que falar no capeta, tem que falar como se, assim, trazer isso para uma figura, é como se fosse realmente uma criança que quando a gente fala com ela, não vai na rua porque o homem do saco vai te pegar, por exemplo. E aí, na verdade, a criança não vai, e isso é bom, mesmo que não tenha sido verdadeiro aquilo que a gente falou com ele, né? Então, às vezes, a pessoa vai deixar de explicar porque ele acredita, né, que o Satanás vai vir atrás dele, é o Satanás que está mandando ele fazer e ele vai repelir aquela situação porque ele entende dessa forma e consegue perceber melhor assim, né? Então, porque a pessoa está ainda naquele estágio, ela necessita daquela figura, né? É o figurativo, né? Ela necessita daquela figura, daqueles ritos, daquela forma que é passado para ela, vamos dizer assim, ela não dá muito conta de abstrair. Então, ela ali naquele momento, se ela deixa de fazer o mal por causa dessas alegorias, desses ritos, já é bom, né? É a forma de barrar esse mal. Eu acho assim, depois, essas pessoas vão evoluindo, como a gente está vendo aqui no texto, né? A gente vai evoluindo, os espíritos vão evoluindo de forma que vão já conseguindo abstrair. Já não tem mais a necessidade do figurativo, né? E assim nós passamos também, a humanidade foi assim, né? Primeiro veio Moisés com todas aquelas com as leis que eram muito mais radicais, depois vem Jesus já conseguindo falar para nós em parábolas, e hoje já é o Espiritismo que já traz algo mais, vamos dizer, no abstrato mesmo. Nós já damos conta dessa abstração. E então pensando assim, qualquer religião é importante, né? Porque ela contribui com aquela pessoa, com aquele ser. E aí vem falando assim, temos diante de nós a incompreensão dos bons, né? Então a gente está trabalhando em prol do cristianismo, aprendendo dentro do cristianismo, e quem é que nos combate, né? Quem nos combate são os bons também. São aqueles que também estão vivendo isso. E que, na verdade, a gente não trabalha
para o Cristo, a gente não desenvolve o evangelho, tudo, individualmente, igual você falou, não é só para nós aqui, e a religião católica vai fazer para eles lá, o outro vai fazer para a outra religião vai fazer para eles, não é segmentado, né? É um todo. Então nós todos tínhamos que caminhar, mesmo que com ritos, costumes diferenciados, mas que fosse em busca e para um mesmo rumo, um mesmo fim. E isso não acontece, né? A gente caminha de uma forma que os outros condenam, né? Eles condenam. Eles acham que não se pode falar com espíritos, né? Não se fala com mortos. Mas agora eu estava assistindo um estudo, e já é uma boa coisa proibir de falar com mortos. Quer dizer, se você proíbe, só proíbe algo que existe. Se não se acreditasse que poderia falar com o morto, não se proibiria, né? Então já é um início de uma percepção de que isso existe sim, né? E aqui também, quando fala é, o, a, o crescimento espiritual, ele é progressivo, né? Como a alma do homem. Tudo passa por evolução, por um crescimento, como a gente sempre fala, a natureza não dá saltos. Você não joga a semente na terra hoje e amanhã ela já deu o fruto, né? Ela passa pela metamorfose, ela passa por transformação, ela passa por crescimento e leva tempo, é processo. Assim somos nós, né? Então, não é uma coisa que hoje você faz, como você estava também falando aí, Elaine, eu pequei, eu vou lá, rezo isso ou rezo aquilo e tá tudo certo, né? Então, assim, não é muito simples assim, né? A gente precisa rever, se autoconhecer, precisamos nos trabalhar e melhorar, fazer uma transformação íntima, né? Que lá atrás no texto fala, Gilberto, só um minutinho, tá? Só vou terminar e já te passo a palavra. Lá atrás no texto fala que os homens estão distraídos, né? Distraídos das coisas espirituais. Então, às vezes, a gente vai levando, né, no oba-oba, né? Faço hoje, peço desculpa amanhã. Às vezes também eu faço, me entrego a Jesus e está tudo certo. E aí eu já estou podendo, já estou entrando no reino do céu. Então, assim, é um tempo que nós precisamos e que muitos, às vezes, não estão disponíveis para usar esse tempo em prol de si e do mundo, né? Da Terra, do planeta. Gilberto, pode falar. Eu só vou comentar o finalzinho do capítulo que a Elaine leu. Aqui está, no final, aqui está dizendo o seguinte: não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Eu vou fazer um comentário ao contrário. Há muitos anos atrás, eu aprendi uma coisa e no Espiritismo veio-me a confirmação daquilo que eu tinha aprendido. Se vocês pegarem a Rádio FM de Lagoa Santa, quando vocês chegarem lá em Belo Horizonte, mais ou menos, ela não pega mais. Por exemplo, você está de carro, está escutando a rádio de Lagoa Santa. Quando você chegar num certo ponto lá de Belo Horizonte, você já não vai mais escutar essa rádio. Assim como existiam no passado rádios que iam a longas distâncias. Agora vamos trazer isso para nós. Nós somos como um rádio transmitindo aquilo que está dentro da gente. A gente transmite o céu que a gente vive
ou o inferno que a gente vive. A nossa mente, ela exala os pensamentos sem falar nada através da vocalização, mas ela fala através das energias do pensamento. Então, você nota uma pessoa triste, furibunda, você nota uma pessoa alegre, com uma alma esplendorosa, e quando a gente cria um inferno para nós mesmos, nós carregamos conosco esse inferno. E quando nós criamos o céu, nós carregamos o céu. Mas o Espiritismo não cansa de falar para a gente que nós vamos para um lugar exatamente aquele que nós construímos para nós através dos nossos pensamentos. Então, essa ideia de céu e inferno que sempre foi espalhada pelas igrejas, para aquelas pessoas que só conseguem acreditar nisso, pelo menos vai ajudá-las a migrar para um pensamento mais evoluído, de que ela faz isso o tempo todo enquanto pensa e enquanto age. Então, é importante que a gente eduque os pensamentos, as nossas ansiedades, as nossas vontades e as nossas lutas, para que elas sejam dignas. Só isso, eu só queria fazer esse comentário. Obrigado. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso aí rapidamente, Gilberto, dessa forma que você falou, e é isso mesmo, a gente na reunião mediúnica, a gente encontra muitos irmãos que eles falam, não, já estou condenado para sempre, não tem jeito para mim, né? A gente precisa desconstruir aquele pensamento, esse pensamento aí de tormentos eternos para os desventurados. Muitas vezes a pessoa acredita tanto naquilo, né, que ele permanece naquilo e não vê um caminho, não vê uma saída, e ele continua naquela situação penosa, ele mesmo se sentenciando, né? Porque nosso verdadeiro juiz é a nossa consciência, né? Então, nossa, é uma grande quantidade de espíritos que queriam encontrar o céu e não encontraram, porque achavam que mereciam, outros porque acham que não merecem, portanto. Seu microfone fechou, Rosa. Desculpa. Até que muitos irmãos que continuam nessa situação, e até que a gente esclarece para eles que existe uma nova possibilidade, que não existe nem céu e nem inferno eterno. Existem situações que nós afinizamos com elas e nos mantemos nela. Então, assim, é muito interessante. O Espiritismo, ele como fala, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. De uma certa forma, nós começamos a perceber o tanto que nós somos livres, né? E isso é muito, muito bom. Pode continuar, Elaine, você quer que passe? Pode passar, eu só vou fazer um comentário antes, que é igual eu falei, eu li e reli esse capítulo várias vezes, e cada vez que eu leio e releio, vem uma coisa. Na minha prática profissional, eu trabalho muito com as pessoas, com o emocional, com a desconstrução de crenças, para elas poderem evoluírem, crescerem enquanto pessoas, né? Então, lendo esse capítulo, eu percebi que a doutrina espírita, ela faz isso com o espírito da gente, né? Ela desconstrói algumas crenças para que a gente possa expandir a forma de pensar, ver com outros olhos e crescer e evoluir, enquanto que a maioria das religiões, a doutrinação, ela engessa muito a forma de pensar, né? E isso impede da gente ver um pouco mais além. Então, é meio que a doutrina espírita é uma terapia espiritual mesmo, né? Que promove o crescimento, promove o entendimento, e eu estou achando isso muito bacana.
E uma outra coisinha que eu queria comentar é o seguinte: as pessoas do bem, as pessoas boas, elas estão em todas as, as- os segmentos religiosos, né? E até fora da religião. Tanto que lá atrás, no capítulo 2, quando Aniceto fala, quando ele vai conversar com o André, que ele fala do recrutamento dele, ele fala assim: costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros e por aí vai. Então, assim, tá lá no grupo de mensageiros dele um sacerdote, uma pessoa que foi um sacerdote. Então, ele alcançou, né, no sacerdócio católico dele, ele conseguiu atingir um grau de conhecimento e está lá no Ministério das Comunicações. Então, isso é de cada um também, né? É o que eu percebo. O Elaine também, a gente vê nas reuniões mediúnicas também, pastores trabalhando conosco, irmãs de caridade, assim como nós vemos os pretos velhos, assim como nós vemos os índios, os caciques. Então, é muito lindo, sabe? Porque cada um permanece naquilo que gosta, da forma que gosta. Mas neste trabalho que está sendo falado aí, nesse trabalho em favor da ideia religiosa no mundo, na Terra, no universo, né? Porque extrapola a Terra. E isso é muito interessante, né? Vou passar então, tá? Ajuda. E que é Não, uma terapia, a gente não tem dúvida, né? eu vira e mexe, eu estou fazendo essas analogias com a minha prática, tem sido bem interessante. Pode passar. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior e a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. Estão cheios de notícias. Acho que são cheios de notícias maravilhosas quanto no progresso material. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassinos da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres dos sentimentos, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Então, gente, esse aqui eu botei ele todo de vermelho porque esse livro foi escrito há tantos anos atrás e esse trecho aqui parece que é uma notícia de
hoje de manhã, né? A tecnologia super avançada, a gente conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, inteligência artificial para lá, inteligência artificial para cá, a longevidade das pessoas que estão vivendo 90, 100, mais de 100 anos, né? E incorrendo nos mesmos erros, na mesma, nos mesmos sofrimentos, né? De dezenas de anos atrás. Então, para a gente perceber a importância dessa evolução e o quanto que essa evolução é custosa, né? É lenta, por mais que tenham trabalhadores que estão aqui, que estão tentando ajudar, e a gente ainda estamos incorrendo nos mesmos sofrimentos, nas mesmas penúrias de dezenas de anos atrás. Alguém quer comentar? Quando a gente vê aqui que a humanidade ela se aproxima da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, eu não sei falar em números, mas a gente escuta muito nas palestras que se tem X espíritos encarnados, para X espíritos encarnados tem, por exemplo, 3x de espíritos desencarnados. 8 milhões para 18 milhões, mais ou menos. Então são isso mesmo, né? E Bilhões, quer dizer. Oi, Gil? Eu acho que não são milhões, são bilhões. Pois é. Então, e uma grande quantidade desses espíritos aí estão nessa condição inferior e que rodeia, né, o nosso plano aqui, nossa vida, nossa terra aqui, muito próximo de nós. Então, olha o quanto nós temos que praticar o vigiar e orar, né? E a gente também vai vendo, né, nos estudos que 1/3 apenas da humanidade vai ascender e conseguir retornar aqui na Terra em regeneração, né? E até muito interessante, né? O que a gente tem que ser perfeito? Não. Nós teremos que estar imbuídos da ideia de que precisamos regenerar, colocar o pé nessa mudança, nessa transformação, para que a gente possa conseguir herdar essa terra em regeneração, né? Igual o Haroldo Dutra fala, nós não temos que estar santos, mas temos que estar no processo. E para estar nesse processo, a gente precisa medir muito nossas escolhas, né? Para que nossos atos sejam mais equilibrados. Ter essa ideia de que eu preciso melhorar. Isso eu devo fazer, isso eu não devo. Se eu fiz, eu tenho que ter uma meta de não fazer novamente. Então, assim, quando eu penso nisso, né, que fala também que grande parte, né, uma parte esmagadora, não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Eu fico pensando, gente, assim, isso me traz muitas interrogações, né? Por que, né, que essas pessoas não chegaram nesse ponto? Por que talvez preferiram fechar os olhos? O que será que aconteceu, né? Porque se nós estamos tentando nos preparar, se nós já nos colocamos de frente com essas informações, os outros também tiveram a mesma oportunidade que nós também, né? Mas o progresso material, aí as pessoas dão conta, né? Dão conta, é aquela asa que Emmanuel
falou para a gente, né? Nos nossos estudos a gente já viu isso. Tem que crescer as duas asas, né? A asa da inteligência e a asa moral. Então, e eu acho isso tão interessante, né? É tão interessante quanto mais a gente lê sobre essa regeneração, mais a gente quer saber. Mas se a gente for falar isso para qualquer pessoa, não dá para falar. E as pessoas acham que a gente está viajando na maionese, né? Acham que, nossa, isso não existe, isso é tão sem noção que não existe. E a gente está vendo aí realmente tudo isso que está acontecendo, né? Porque a fundamentação, às vezes, da sociedade é no material. E aí vem as tragédias, né? Que estão todas citadas aqui e que deixa a gente, nossa, de frente com o problema mesmo. E você colocou em vermelho, Elaine, não tinha como não colocar mesmo, não. É isso mesmo. Posso passar? Alguém mais quer fazer alguma observação? Pode seguir. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados em que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. É isso que vocês estavam comentando, né? Da proporção, da desproporção absurda de espíritos bons e espíritos ruins que estão aqui bem próximos. E a vibração das pessoas, né, dos encarnados que estão vibrando no material, estão vibrando na vaidade, estão vibrando na luxúria. Se a gente for fazer um paralelo, pensar aí direitinho, fazer uma analogia, estão vibrando em cima do que são considerados pecados capitais pela Igreja Católica, né? Orgulho, vaidade, ganância, luxúria, e não conseguem perceber que a palavra de Cristo era totalmente o oposto disso. Era a humildade, a generosidade, né? A compreensão, o entendimento. Então, assim, é uma dicotomia aí também nessa questão, né? Alguém quer comentar? Eu gostaria de falar um pouquinho só aqui, um detalhe. Corroborando aquele comentário que eu fiz anteriormente, tudo aquilo que a gente pensa também faz parte do pensamento de muitos encarnados, de muitos desencarnados. Então, por exemplo, na hora que eu estou pensando na luxúria, eu atraio para perto de mim os espíritos que estão compatíveis com a luxúria. Quando eu penso em violência, eu atraio para perto de mim espíritos que estão compatíveis com a violência. Então, nós somos verdadeiros ímãs que nós atraímos. E nós somos 1/3 encarnados, 2/3 desencarnados, mais ou menos. Então, nós temos alguns espíritos que ainda estão completamente apegados à crosta terrestre. Eles não conseguiram ir para colônia nenhuma, estão zanzando por aí, estão procurando alguém para se achegar. E quando a gente, vamos falar um termo coloquial, quando a gente pensa besteira, a gente atrai os mesmos espíritos que pensam besteira. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso pensamento. Era só esse comentário.
Obrigado. Eu acho que também, né, penso que quanto mais a gente vai pensando aqui no material, por que que o ser humano está desse jeito, né? É ansiedade, é loucura, é muito desentendimento, falta de paciência, de tolerância no lar, porque está todo mundo esgotado, correndo atrás de bens materiais, né? É muito, trabalha muito para se conquistar muito, mas é o conforto físico, né? E não busca o preparo espiritual para ter um conforto físico de saúde, que eu acredito que muitas vezes, é deixar o complexo pelo simples, é desejar menos, né? Se contentar mais com o que já tem, agradecer mais pelo que já tem, dar um basta na gente mesmo, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, essa semana, a gente estava vendo isso. É refrear o seu desejo, porque quanto mais se deseja, mais se quer, e não tem fim. Então, isso é que vem causando esses problemas graves, né? Eu acredito que esse desequilíbrio. E com isso, a gente vai distanciando o espiritual. Não é fácil, né? Não é fácil a gente se manter dentro dessa proposta, porque a gente precisa brigar com a gente mesmo, né? A gente precisa, tem hora que falar para a gente mesmo e chamar a gente, nos policiar o tempo todo, chamar a atenção da gente mesmo, falar, poxa, você está pensando assim, não tem que ser assim. Vou dar um exemplo muito simples, muito bobo aqui, mas que me chamou a atenção. A gente mudou para essa casa há pouco tempo e eu fiquei encantada com aquela torneira gourmet, né, que tem um chuveirinho, ela é autona e tal. Aí comprei a torneira, porque a gente mudou, a casa não tinha. Gente, essa torneira, ela me dá trabalho para limpar, acumulava a água aqui de Lagoa Santa é muito ruim, fica tudo manchado. Ok. Aí passou o tempo, essa torneira quebrou, porque eu não comprei aquela mais cara que tinha. Comprei uma intermediária. Aí meu marido foi ali no depósito aqui perto, ele comprou uma torneira branquinha simples, assim, provisória, de PVC. Eu gostei tanto dessa torneira que eu falei, gente, para que a gente complica a vida da gente? O simples, às vezes, te traz muito mais felicidade do que o complexo, mas o simples é difícil. Pode passar, Elaine? Pode, por favor. Que outros irmãos nossos perseverem. Não, acho que eu pulei uma parte aí, peraí. A rigor, né, não? Eu acho que eu pulei um slide, gente. Eu vou ler então sem o slide, tá? Acho que pulou aí. A rigor também, nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na vida unilateral do problema. Concordamos que a reverência do Pai, a fé e a vontade são expressões básicas de realização divina do homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental
de cada espírito. E aí, né, é o que a gente está falando, é a pergunta que ele lança aqui. Qual que é o caminho? É a Igreja Católica? É a protestante? É os espiritualistas, né? Cada um na sua doutrina engessada? Ou é a busca mesmo pelo crescimento, pela evolução, pela mudança de crenças interiores de cada um de nós, né? Então, assim, eu penso que quando você busca a doutrina espírita e quer de fato segui-la, dá muito trabalho, né? Eu acho que muita gente desiste no meio do caminho por causa disso, porque dá trabalho você buscar essa transformação de, de, de atitudes, de pensamento, mudanças de crenças mesmo. Você vem tendo a vida inteira. É trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Podem comentar. Eu concordo, eu acho extremamente trabalhoso, porque a gente pode se entender aqui por trabalho, não é só aquilo que você vai lá e faz, ou faz na casa espírita, ou faz em prol de alguém, mas trabalho aqui também, ele é entendido como o exercício que a gente faz de mudança, né, de transformação com a gente mesmo, o exercício que a gente faz de reflexão, de autoconhecimento, leitura, estudo, igual nós estamos aqui agora, a leitura, ela é considerada um trabalho, uma leitura edificante, ela é considerada trabalho pelo plano espiritual. Então, assim, em todo lado é trabalho, para que possa haver essa transformação. E às vezes, realmente, eu acho que as pessoas às vezes desanimam, né? Um pouco por causa disso. Não é uma coisa de ficar parado, não. Você tem que se movimentar e muito, e em todos os campos, né, da vida. Uma vez um amigo meu que fez um comentário comigo que me fez pensar muito. Foi uma brincadeira, mas me fez pensar muito. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu era muito católica, né? E sempre na quaresma, eu guardava a quaresma e não comia carne vermelha, não comia doce, né? Fazia esse jejum da quaresma. E aí um colega de trabalho, a gente foi almoçar e eu pedi um peixe lá, falei que não estava comendo, ele perguntou, eu expliquei, ele falou assim, mas você não acha que isso é muito simples? Não, eu falei, simples? Como assim? Para mim é um sacrifício absurdo, eu sou igual onça para carne, para doce, então sou igual formiga. Ele falou assim, mas é simples. Por que que ao invés de fazer esse tipo de jejum, você não faz o jejum da língua? Eu falei, da língua? Fica os 40 dias sem julgar, sem criticar, sem falar mal de ninguém. Eu parei para pensar, é, e eu acho que eu até tentei, mas é muito difícil, é muito mais complexo. Então, assim, foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira para se pensar. É mais fácil, às vezes, se privar de uma coisa material do que de uma condição, né? Então, só para ilustrar aí o quanto que é difícil essa trajetória aí quando a gente se propõe a fazer mudança. Elaine, esse aí é o culto, o simples culto externo, né, que está escrito aí no texto, né? O simples culto externo da Igreja Católica foi citado aqui, né? Eu fico sem comer carne, mas o resto continua do mesmo jeito. E é muito mais difícil você deixar de falar do outro, né? Controlar a maledicência,
pensamentos negativos. Então, existe uma outra forma muito mais eficiente e muito mais difícil do que deixar de comer alguma coisa. Que o verdadeiro silício, né, é o silício da alma, né? Não é o silício do corpo físico. Isso aí. Pode Agora passar. sim, não, agora que é esse. Eu tinha Agora só tá um. certo, Pode deixar aí mesmo. Vou prosseguir aí. tá certo. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos se agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito de Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. É aquilo que o Gilberto falou há pouco, né? É o que a gente pensa, a gente atrai. A doença, o crime, a depressão, as coisas ruins. E eu deixei o parágrafo quase todo em vermelho também, e eu gostei dessa analogia que ele fez aqui, cujas células, a humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem em desequilíbrio entre si. Na minha opinião, a criação mais perfeita de Deus é o corpo humano, né? O corpo, ele é perfeito em todas as suas funções, os órgãos, a dinâmica. E quando ele compara a humanidade com o corpo humano e as pessoas com as células, é isso. Enquanto essas células não atingirem essa sintonia, é, encontrarem uma dinâmica única, esse corpo não vai funcionar bem, né? Foi assim que eu entendi. Pode seguir? Também pode. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhos define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Ou seja, não é para qualquer um, né? É para quem realmente se sente apto e está disposto a um trabalho árduo mesmo. E ainda assim, a gente viu falando lá atrás, que mesmo os que se julgam em condições fracassam mais do que obtêm sucesso. Então, realmente, o trabalho dos mensageiros é um trabalho de suma importância.
É isso, gente. Eu acho que não foram só eles que se entreolharam com o inexprimível espanto, não. Acho que nós aqui também, né, ficamos espantados assim com esse capítulo, porque um capítulo, como você disse, Elaine, denso, cheio de muita coisa, né, para a gente pensar, muito, poderíamos expandir isso aqui muito, né, detalhar ainda mais, conversar muito sobre esse capítulo. A gente pode imaginar os que virão. E nos colocando, ou me colocando aqui neste capítulo, só resta pensar assim, ou fali, estou aqui novamente, ou me apresentei, né, para o trabalho. Então, de toda forma, é se entregar realmente e deixa a gente muito preocupado, né, em servir da forma correta. Mas, de toda forma, é muito bom, né? Muito bom aprender, muito bom entender e estar aqui podendo fazer esse estudo. Com certeza. Eu Mas, gostaria de fazer também um comentário. pois não. Cada um de nós trilhou um caminho para chegar até o Espiritismo. Cada um de nós viu, em algum momento, a sua mente abrindo-se para poder aceitar as ideias espíritas, ou vamos também colocar as ideias espiritualistas, porque quando a gente está numa outra religião, a gente já está num ramo de ideia espiritualista. Porém, quando a gente se abre para o entendimento de tudo que acontece no universo ou no espaço, tanto na parte física como na parte física visível, como na física invisível, a gente se vê atraído. Então, assim, o Espiritismo, ele aproxima a gente, através da ciência, do mundo espiritual. Teve uma frase que eu escutei, assim como é em cima, é embaixo. Isso aí está nos arcanos de conhecimentos anteriores. Se a gente vê o macrocosmo e a gente olhar o microcosmo, quer dizer, se a gente olha para o espaço sideral, vê como que está a organização dos astros, e pega um telescópio eletrônico, né, um microscópio eletrônico, e olha uma célula ou uma partícula pequena, a gente vai ver a semelhança que há entre aquilo que a gente viu através do telescópio, que é o céu, e aquilo que a gente está vendo através do microscópio. Então, assim, e nós temos algo que a gente está falando de matéria, mas a gente tem algo dentro da gente que é muito além da matéria. Então, assim, a gente foi levado por alguma coisa que a gente já trouxe com a gente a buscar um conhecimento um pouco mais transcendente. Agora, a parte mais difícil é sair dos velhos vícios que a gente tem com as coisas materiais, com os nossos desejos, com os nossos vícios arraigados durante séculos e séculos persistentes em coisas erradas, e a gente já ainda traz isso com a gente e tem dificuldade. Só que a gente teve coragem, estamos tendo coragem de estudar, através do Espiritismo, uma forma de combater essas más tendências que a gente trouxe com a gente. Por isso que é importante, quando a gente debate esse capítulo, a gente vê que, por mais que a gente queira comentar esse pequeno capítulo, a gente não tem tempo de tanta lição que a gente tem para poder aprender. Então, eu só queria deixar essa parte aí, essa reflexão para nós mesmos. E eu estava falando, era de mim, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Mas eu me identifiquei com sua fala, viu? Eu também. Me identifiquei e estou pensando aqui.
como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai estudando, vai tentando fazer até que a gente... O microfone desligou de novo, Rosa. Ai, é porque eu coloquei o mouse aqui e apertei. Então, a gente vai... É assim mesmo, né? A gente vai conseguindo. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, falar com vocês, a gente tem, nos diversos estudos, nas diversas palestras, a gente tem escutado muito, inclusive da espiritualidade também, que nós precisamos pensar fora da caixa. Então, gente, olha, nós que, como o Gilberto disse, já temos uma condição de abertura maior, né, para aceitar o que muita gente ainda não consegue aceitar, a gente ainda está, como o Gilberto disse também, enraizado ainda em muita coisa, em muita cultura, em muita coisinha pequena, miúda, que ainda nos prende, né? Então, eles têm pedido muito, falado muito para a gente usar a nossa criatividade, para a gente expandir, para a gente pensar fora da caixa. Nossa, eu fico pensando o que é isso, né? É, é realmente vanguarda, né? Abrir mais ainda, e eu acredito que muitas coisas estão chegando aí, e eu quero só olhar e falar, graças a Deus, mais ou menos, eu já tinha uma ideia do que seria, né? Porque eu fico pensando, quem não tem nem ideia como que vai se portar, né? Vai ser meio desesperador para essas pessoas. Mas, enfim, é só isso também. Mais alguém, gente, do grupo, pessoal? Gostariam de fazer alguma colocação? Elaine, tá fechado, tá terminado, Fechado. tá? Tá. Você vai fazer para nós a oração, por Pode favor? fazer. Você quer parar a gravação antes? Ou A posso? Renata, aquele dia, deu a sugestão que a gravação fizesse parte do fechamento do estudo. Ah, joia. Vou fazer então. Amado Mestre Jesus, amigos de luz que nos conduziram nessa noite, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui ampliando nossos pensamentos, nossos conhecimentos, abrindo nossas mentes para as possibilidades de crescimento espiritual, de evolução e, consequentemente, multiplicação desses conhecimentos entre os nossos. Que possamos seguir nesse caminho com a orientação da falange do Mestre Jesus, dos amigos do bem, dos amigos de luz, que nos conduzem no caminho que leve sempre ao bem maior. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor.